Vocês não vão acreditar no que meu próprio irmão fez comigo quando ele pensou que eu estava completamente acabado financeiramente. Essa história começou há 3 anos, quando nossa fábrica de móveis planejados estava passando por uma das piores crises da nossa vida. Eu e meu irmão Fernando sempre fomos sócios desde que nosso pai nos deixou o negócio, mas nunca imaginei que ele seria capaz de fazer o que fez. Tudo começou quando alguns fornecedores começaram a apertar o cerco cobrando dívidas antigas. A situação estava realmente complicada, e eu tinha tomado algumas decisões arriscadas tentando salvar a empresa. Investi pesado numa linha de produtos premium que não decolou como esperado, e os custos estavam me sufocando. Fernando sempre foi mais conservador nos negócios, então ele começou a questionar cada movimento meu. Durante várias reuniões tensas no escritório, ele ficava me pressionando para vender minha parte da empresa. Ricardo, você está levando nossa família à falência, ele dizia, batendo o punho na mesa. Pai não deixou esse negócio para você destruir tudo que ele construiu. Essas palavras doíam mais do que qualquer coisa, porque eu sempre fui o filho que mais se dedicou à empresa. Enquanto Fernando estava na faculdade curtindo a vida, eu estava aqui aprendendo cada detalhe do negócio com nosso pai. A pressão foi aumentando quando os funcionários começaram a ficar preocupados com os salários atrasados. Eu via no olhar de cada um deles a incerteza sobre o futuro, e isso me destroçava por dentro. Eram famílias inteiras que dependiam da nossa empresa, pessoas que trabalhavam conosco há mais de 10 anos. O João, nosso mestre marceneiro, veio até mim um dia e disse: Patrão, a senhora lá de casa está perguntando se vai ter salário esse mês. As crianças precisam de material escolar. Foi nesse momento que eu percebi que precisava tomar uma atitude drástica. Comecei a vender alguns bens pessoais para injetar dinheiro na empresa. Vendi meu carro, cancelei o plano de saúde da família e até mesmo penhorei algumas joias que minha esposa Marina tinha ganhado da minha mãe. Marina me apoiava em tudo, mas eu via que ela estava sofrendo também. Amor, você tem certeza que vale a pena tanto sacrifício? Ela me perguntava nas noites em que eu chegava em casa completamente exausto. Fernando, por outro lado, estava cada vez mais distante dos problemas operacionais da empresa. Ele aparecia só para as reuniões administrativas e ficava o tempo todo reclamando dos gastos. Você está jogando dinheiro fora, Ricardo. Essa empresa está condenada, ele repetia constantemente. Eu tentava explicar minha visão de longo prazo, como os investimentos iam dar retorno no futuro, mas ele não queria escutar. A situação ficou insustentável quando descobrimos que um dos nossos maiores clientes tinha cancelado um pedido de última hora. Era um contrato de quase R$200 mil que representava nossa salvação naquele momento. Quando a notícia chegou, eu senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Fernando explodiu. Pronto. Agora você conseguiu. Levou tudo pro buraco. Naquela noite, sentado no escritório vazio da fábrica, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Liguei para um consultor financeiro que conhecia há anos, o Marcelo, e expliquei toda a situação. Ele me deu um conselho que parecia loucura na época. Ricardo, às vezes a única forma de salvar um negócio é fazê-lo parecer que está morto. Deixa todos pensarem que acabou, reorganiza tudo por baixo dos panos, e ressurge quando menos esperarem. A ideia era arriscada, mas fazia sentido. Eu ia simular uma falência pessoal, fazer todo mundo acreditar que eu tinha perdido tudo, enquanto secretamente reestruturava a empresa através de uma holding que eu criaria em nome da Marina. O plano era complexo, mas era nossa única chance de sobreviver sem que Fernando interferisse ou tentasse me tirar da sociedade. Comecei a colocar o plano em ação gradualmente. Primeiro, parei de aparecer na fábrica regularmente, alegando problemas de saúde. Contei para alguns funcionários próximos que eu estava passando por uma crise pessoal severa e que talvez tivesse que me afastar do negócio. A Marina entrou no teatro também, comentando com algumas pessoas da nossa família que eu estava muito deprimido e que nossa situação financeira tinha ficado insustentável. Fernando, vendo minha ausência, começou a assumir mais responsabilidades na empresa. Ele chegou até a contratar um advogado para analisar como poderia assumir o controle total caso eu decidisse sair da sociedade.
O que ele não sabia é que eu tinha gravado várias conversas onde ele falava mal de mim pras costas e demonstrava claramente que queria me excluir do negócio. Enquanto Fernando pensava que eu estava em casa me lamentando, eu estava trabalhando dia e noite num plano de reestruturação completo. Consegui renegociar dívidas com fornecedores, estabeleci parcerias estratégicas com novos distribuidores e, mais importante, descobri uma brecha no mercado que ninguém tinha percebido ainda. Móveis sustentáveis para escritórios corporativos estava começando a explodir e nossa fábrica tinha toda a capacidade técnica para atender essa demanda. Durante 3 meses, Fernando assumiu completamente a operação da empresa. Ele mudou fornecedores, demitiu alguns funcionários antigos que eram leais a mim e até mesmo começou a alterar contratos sem me consultar. O que mais me doía era ver como ele tratava as pessoas que sempre foram como família pra gente. O João, nosso mestre marceneiro, veio me procurar em casa uma tarde e disse: "Patrão, seu irmão tá mudando tudo aqui. Ele disse que você não volta mais e que quem não gostar pode procurar outro emprego." Foi nesse momento que eu soube que Fernando tinha cruzado uma linha que não devia ter cruzado. Ele não estava apenas assumindo minha parte na empresa, ele estava tentando apagar minha existência de lá. Descobri através da minha assistente, que continuava sendo leal a mim, que Fernando tinha contado para vários clientes que eu tinha falido e abandonado a sociedade. Ele estava literalmente reescrevendo a história da nossa empresa. Mas o que Fernando não sabia é que durante esses 3 meses eu não estava apenas me reorganizando financeiramente. Eu estava construindo uma rede de contatos completamente nova. Através da holding da Marina, consegui fechar contratos milionários com 3 grandes empresas que queriam renovar completamente seus escritórios com móveis sustentáveis. O valor desses contratos era 3 vezes maior que nossa receita anual anterior. A Marina foi fundamental nesse processo todo. Ela que fazia as reuniões iniciais com os clientes, se apresentando como representante de uma nova empresa de design sustentável. Ela tem um talento natural para vendas que eu nunca tinha percebido antes. Amor, você não imagina como é libertador poder negociar sem carregar o peso da nossa crise anterior, ela me dizia após cada reunião bem-sucedida. Paralelamente, eu estava documentando tudo o que Fernando fazia na empresa. Cada decisão unilateral, cada mudança que ele implementava sem meu consentimento, cada vez que ele se apresentava como o único proprietário do negócio. Meu advogado me orientou a guardar todas as evidências, porque quando chegasse a hora de revelar a verdade, eu precisaria provar que Fernando tinha agido de má fé. O momento decisivo chegou quando Fernando decidiu vender a fábrica. Ele marcou uma reunião com possíveis compradores sem nem mesmo me avisar. Descobri isso através do João, que ficou sabendo pelos outros funcionários. Patrão, seu irmão marcou reunião para a semana que vem com os empresários. Ele disse que vai vender tudo, João me contou, visivelmente preocupado com o próprio futuro. Naquela noite, sentei com a Marina e decidimos que tinha chegado a hora de mostrar nossas cartas. Amor, se deixarmos Fernando vender a empresa, perdemos tudo mesmo. É agora ou nunca, ela me disse, segurando minha mão com firmeza. Ela estava certa. Era hora de ressuscitar dos mortos. Na manhã da reunião com os compradores, Fernando chegou na fábrica cedo para preparar tudo. Ele tinha contratado até uma empresa de limpeza para deixar tudo impecável. Os possíveis compradores chegaram pontualmente às 10 horas, e Fernando começou sua apresentação sobre como ele tinha salvado a empresa após a saída do sócio anterior. Foi exatamente nesse momento que eu entrei pela porta principal da fábrica, vestindo meu melhor terno e carregando uma pasta cheia de documentos. O silêncio que se fez naquela sala foi ensurdecedor. Fernando ficou pálido como se tivesse visto um fantasma. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Ele gaguejou, claramente em pânico. Bom dia, Fernando. Bom dia, senhores, eu disse calmamente, me dirigindo aos compradores. Imagino que meu irmão esqueceu de mencionar que eu ainda sou sócio majoritário desta empresa e que qualquer venda precisa da minha autorização. A expressão no rosto de Fernando era impagável. Era uma mistura de choque, raiva e desespero. Os compradores ficaram visivelmente constrangidos com a situação. Um deles, um senhor de cabelos grisalhos, se dirigiu a Fernando. Senhor Fernando, o senhor nos disse que era o único proprietário da empresa.
Como explica a presença do seu irmão? Fernando tentou gaguejar alguma explicação, mas eu interrompi. Senhores, acredito que houve um mal-entendido. Meu irmão agiu sem minha autorização ao tentar vender esta empresa. Mas a surpresa maior ainda estava por vir. Tirei da pasta uma série de contratos e coloquei sobre a mesa. Na verdade, senhores, esta empresa não precisa ser vendida. Acabamos de assinar contratos que garantem nossa receita pelos próximos 5 anos. Os documentos mostravam os acordos milionários que eu tinha fechado através da holding da Marina. Fernando olhou os contratos com incredulidade. Como isso é possível? Ele murmurou, folheando os documentos. Esses contratos são de empresas que nem conhecemos. Foi aí que eu soltei a bomba. Fernando, enquanto você pensava que eu tinha falido e estava tentando me excluir da nossa empresa, eu estava construindo o maior negócio da nossa história. Expliquei então todo o processo de reestruturação que eu tinha feito nos últimos meses. Como tinha criado a holding, estabelecido as parcerias e, principalmente, como tinha documentado todas as ações dele que violavam nosso acordo de sociedade. Fernando, você assumiu o controle unilateral de uma empresa da qual eu ainda sou sócio majoritário. Isso é crime. Os compradores, percebendo que tinham caído numa situação delicada, se retiraram rapidamente. Ficamos apenas eu e Fernando na sala de reuniões. O silêncio durou vários minutos até ele finalmente falar. Por que você fez isso, Ricardo? Por que essa encenação toda? Sua voz tinha um tom de derrota que eu nunca tinha ouvido antes. Fernando, você realmente quer saber? Respondi, me sentando na cadeira em frente a ele. Você fez isso porque no momento que nossa empresa mais precisava de união, você decidiu me abandonar. Pior que isso, você tentou me excluir completamente e reescrever nossa história. Mostrei para ele então as gravações das conversas onde ele falava mal de mim e os documentos que provavam suas ações unilaterais. Enquanto você estava aqui brincando de ser o único dono, eu estava lá fora salvando nossa empresa de verdade. Continuei. Esses contratos que você viu na mesa representam 5 anos de faturamento garantido. 15 milhões de reais, Fernando. 15 milhões que eu consegui sem você, apesar de você. Fernando ficou em silêncio por um longo tempo, processando tudo o que tinha acontecido. Finalmente, ele levantou a cabeça e me olhou nos olhos. O que você quer agora, Ricardo? Que eu saia da empresa. Essa pergunta me fez refletir sobre algo que eu não tinha considerado antes. Eu realmente queria continuar sendo sócio dele depois de tudo o que tinha acontecido? Fernando, respondi após pensar bem, o que eu quero é justiça. Você tentou me roubar, me excluir e destruir tudo que nosso pai construiu. Mas mais que isso, você traiu a confiança da nossa família. Expliquei que tinha 3 opções para ele: aceitar ser sócio minoritário sob minhas condições, vender sua parte para mim pelo valor de mercado ou enfrentar um processo judicial por gestão fraudulenta. A conversa durou horas. Fernando tentou se justificar, alegando que só queria proteger a empresa da minha irresponsabilidade financeira. Mas eu tinha provas demais das suas ações maliciosas para aceitar essa desculpa. Fernando, se você realmente quisesse proteger a empresa, teria conversado comigo. Teria proposto soluções. Você não tentaria me excluir pelas costas. Finalmente, após muito debate, Fernando aceitou vender sua parte da empresa para mim. O valor foi calculado por peritos independentes e, curiosamente, com os novos contratos que eu tinha conseguido, a empresa valia 3 vezes mais do que valia 6 meses antes. Você ganha até saindo, Fernando, eu disse na hora da assinatura. Vai receber muito mais do que sua parte valia quando você tentou me excluir. Mas o mais gratificante de tudo foi recontratar todos os funcionários que Fernando tinha demitido. O João voltou como supervisor geral da produção, e eu vi lágrimas nos olhos dele quando assinamos o novo contrato. Patrão, eu sempre soube que o senhor ia voltar, ele me disse. Seu pai criou a gente aqui dentro, e a gente sabia que o senhor não ia abandonar a família. A Marina assumiu oficialmente a área comercial da empresa, e descobrimos que ela tinha um talento excepcional para identificar tendências de mercado. Amor, eu nunca me senti tão realizada profissionalmente.
ela me confessou algumas semanas depois. Esses meses trabalhando com você me mostraram uma força que eu nem sabia que tinha. 6 meses depois, nossa fábrica estava operando em capacidade máxima. Os contratos de móveis sustentáveis abriram portas para outros segmentos e começamos a atender também hospitais e escolas. A receita mensal tinha triplicado e, mais importante, nossa equipe estava motivada e unida como nunca antes. Fernando tentou se aproximar algumas vezes depois da venda. Ele ligava perguntando sobre a empresa, tentando se mostrar interessado no nosso sucesso. Mas eu sempre mantive uma distância respeitosa. Fernando, você fez sua escolha quando tentou me excluir. Agora cada um segue seu caminho, eu respondia. O que mais me orgulha dessa história toda é como conseguimos transformar uma crise em oportunidade. A empresa que Fernando achava que estava falida se tornou uma das mais prósperas do setor. E tudo porque eu aprendi uma lição importante. Às vezes você precisa desaparecer para descobrir quem realmente está do seu lado. Hoje, quando passo pelos corredores da fábrica e vejo nossos funcionários trabalhando motivados, quando vejo a Marina liderando reuniões com clientes importantes, quando vejo o João treinando os aprendizes com o mesmo carinho que nosso pai tinha, eu sei que tomei as decisões certas. A empresa não é mais apenas um negócio familiar problemático. Ela se tornou um exemplo de como a determinação e a lealdade podem superar qualquer crise. E o Fernando? Bem, ele abriu um pequeno negócio próprio com o dinheiro da venda. Ouvi dizer que está indo bem, e sinceramente, fico feliz por ele. Mas uma coisa é certa, ele aprendeu que família não se trai. O mais irônico de tudo é que Fernando sempre me acusava de ser irresponsável com dinheiro, mas foi exatamente minha capacidade de assumir riscos calculados que salvou nossa empresa. Enquanto ele queria vender tudo na primeira dificuldade, eu tive coragem de apostar no futuro. Mas deixa eu contar para vocês como foi que eu consegui desenvolver essa estratégia toda. Durante aqueles 3 meses que eu fingi estar falido, eu acordava todos os dias às 5 da manhã para estudar mercado. Tinha uma rotina que a Marina achava que era obsessão. Café preto, computador ligado e horas analisando tendências de design e sustentabilidade. Foi numa dessas madrugadas que descobri algo que mudou tudo. Uma pesquisa internacional mostrava que em 5 anos, 80% das empresas iam exigir certificação ambiental dos seus fornecedores. Isso significava que quem não se adaptasse para a produção sustentável ia ficar de fora do mercado. Enquanto Fernando estava preocupado em cortar gastos, eu estava identificando onde investir. A primeira empresa que procurei foi uma multinacional que tinha acabado de chegar ao país. Eles queriam mobiliar 50 escritórios usando apenas fornecedores locais com certificação verde. Quando a Marina foi na primeira reunião se apresentando como consultora da nossa holding, ela voltou em casa eufórica. Amor, eles não querem apenas móveis. Eles querem uma filosofia completa de trabalho sustentável. Essa reunião me fez perceber que eu não estava apenas vendendo móveis. Estava vendendo uma transformação de mentalidade empresarial. Comecei a desenvolver um conceito que chamei de escritórios vivos, ambientes de trabalho que não apenas usavam materiais sustentáveis, mas que criavam uma experiência sensorial completa para os funcionários. Enquanto Fernando estava demitindo gente para cortar custos, eu estava secretamente contratando 2 designers especializados em ergonomia e biofilia. Eles trabalhavam num escritório pequeno que aluguei longe da fábrica, desenvolvendo protótipos que incorporavam plantas, luz natural otimizada e materiais que purificavam o ar. A segunda empresa que fechamos contrato foi uma startup de tecnologia que queria se destacar na guerra por talentos. O CEO deles, um cara jovem e visionário chamado Gustavo, entendeu imediatamente nossa proposta. Vocês não estão vendendo móveis, ele disse durante a apresentação da Marina. Vocês estão vendendo bem-estar e produtividade. Foi nesse momento que percebi que tinha criado não apenas um produto, mas um mercado completamente novo. Empresas que queriam atrair e reter os melhores profissionais estavam dispostas a pagar premium por ambientes de trabalho diferenciados. Não era só sustentabilidade, era inteligência emocional aplicada ao design corporativo. Durante esse período, eu mantinha contato secreto com alguns fornecedores antigos através do João.
Ele tinha virado meu informante dentro da própria fábrica, me contando como Fernando estava gerenciando as operações. Patrão, ele me dizia nas nossas conversas clandestinas, seu irmão tá cortando na qualidade para baratear custos. Os clientes antigos estão reclamando. Essa informação foi ouro puro para mim. Enquanto Fernando destruía nossa reputação tentando competir por preço, eu estava construindo uma marca premium baseada em qualidade e inovação. Os clientes que ele estava perdendo por causa da queda na qualidade eram exatamente o público que eu queria atingir com minha nova proposta. A terceira empresa que fechamos foi a mais desafiadora. Uma rede de hospitais que queria renovar todas as suas salas administrativas seguindo protocolos internacionais de saúde e sustentabilidade. Marina passou 2 semanas estudando normas hospitalares para entender exatamente o que eles precisavam. Amor, eu nunca imaginei que mobiliar um hospital fosse tão complexo, ela me contou. Cada material precisa ser aprovado por pelo menos 3 órgãos diferentes. Mas foi justamente essa complexidade que nos deu vantagem competitiva. Desenvolvemos uma linha específica de móveis hospitalares que cumpria todas as normas técnicas e ainda incorporava conceitos de design biofílico para reduzir o estresse dos funcionários. O contrato foi de R$8 milhões, o maior da história da nossa empresa. Durante todo esse processo, eu estava documentando meticulosamente cada movimento do Fernando. Meu advogado tinha me orientado a gravar todas as conversas telefônicas e guardar todos os e-mails onde ele tomava decisões unilaterais. Ricardo, ele me disse, se você quer provar gestão fraudulenta, precisa de evidências irrefutáveis. Foi assim que descobri que Fernando não estava apenas tentando me excluir da empresa. Ele estava preparando o terreno para vender nossa participação para um grupo estrangeiro que queria entrar no mercado brasileiro. Nas gravações, ele claramente dizia que ia se livrar de mim e depois negociar a venda como único proprietário. O grupo estrangeiro já tinha feito uma proposta preliminar de 12 milhões pela empresa toda. Fernando achava que estava fazendo um grande negócio, mas ele não sabia que os contratos que eu tinha conseguido valorizavam a empresa em pelo menos 40 milhões. Ele literalmente ia me roubar e ainda vender nossa herança por muito menos do que valia. Essa descoberta me deu uma motivação extra para acelerar meus planos. Comecei a trabalhar 18 horas por dia, finalizando contratos e desenvolvendo novos produtos. A Marina me ajudava com uma dedicação que me emocionava. Amor, eu nunca vi você tão focado e determinado, ela me dizia nas poucas horas que a gente tinha juntos. Foi durante uma dessas madrugadas de trabalho que tive uma ideia que mudaria tudo definitivamente. E se eu não apenas salvasse nossa empresa, mas transformasse ela numa referência nacional em design sustentável? Comecei a desenvolver um plano de expansão que incluía franquias, licenciamento de tecnologia e até mesmo uma escola de design corporativo. A quarta empresa que procuramos foi uma universidade particular que queria renovar todos os seus laboratórios e salas de aula. O reitor, um homem visionário chamado Professor Heitor, ficou fascinado com nossa proposta de ambientes educativos inteligentes. Vocês entenderam algo que muitos educadores ainda não perceberam, ele nos disse. O ambiente físico influencia diretamente na capacidade de aprendizagem. Esse contrato foi especial porque incluía uma cláusula de exclusividade para desenvolvermos uma linha completa de móveis educativos. A universidade ia servir como laboratório piloto para os nossos produtos e, em troca, eles teriam direito a royalties sobre futuras vendas dessa linha. Era uma parceria estratégica que abria portas para todo o setor educacional. Mas o mais emocionante aconteceu quando João me ligou numa sexta-feira à noite, visivelmente agitado. Patrão, seu irmão marcou reunião com os estrangeiros para segunda. Ele disse para os funcionários que vai ter mudanças grandes na empresa. Eu soube imediatamente que era a reunião de venda que Fernando tinha planejado. Passei o fim de semana inteiro preparando minha reaparição. Marina me ajudou a escolher o terno, organizar os documentos e, principalmente, ensaiar minha apresentação. Amor, você vai mostrar para ele que leão ferido é perigoso, ela me disse, ajustando minha gravata na manhã da segunda-feira. Quando entrei naquela sala de reuniões, eu não estava apenas confrontando meu irmão. Estava apresentando a nova versão de mim mesmo,
mais estratégico, mais determinado e infinitamente mais preparado para liderar nossa empresa familiar. Os compradores estrangeiros ficaram impressionados não apenas com os contratos que eu tinha conseguido, mas com a visão de futuro que eu apresentei. Um deles, um executivo alemão chamado Klaus, me disse depois: em 30 anos de aquisições, nunca vi uma empresa se reinventar tão completamente em tão pouco tempo. Quando Fernando finalmente aceitou vender sua parte, ele tentou uma última jogada. Queria ficar como consultor da empresa por 2 anos. Ricardo, eu conheço esse negócio há 20 anos. Você vai precisar da minha experiência, ele argumentou. Mas eu já tinha aprendido que experiência sem visão é apenas repetição do passado. Fernando, respondi com firmeza, obrigado pela oferta, mas essa empresa precisa de renovação completa. Sua experiência representa exatamente o que queremos deixar para trás. Foi difícil falar isso com meu próprio irmão, mas era necessário para consolidar a nova fase da empresa. A transição foi mais suave do que eu esperava. Os funcionários que tinham permanecido leais a mim assumiram naturalmente posições de liderança, e os que Fernando tinha contratado se adaptaram rapidamente à nova cultura organizacional. João se tornou diretor de produção, e sua primeira decisão foi implementar círculos de qualidade onde cada funcionário podia sugerir melhorias nos processos. Marina assumiu oficialmente como diretora comercial e surpreendeu todo mundo com sua capacidade de negociação. Em 6 meses, ela tinha fechado 2 contratos internacionais para a exportação dos nossos móveis sustentáveis. Amor, parece que eu nasci para isso, ela me contou após assinar um acordo com uma empresa canadense. 1 ano depois da minha ressurreição, nossa empresa tinha se tornado case de sucesso em várias universidades de administração. Professores levavam alunos para visitar nossa fábrica e estudar como transformamos uma crise familiar numa oportunidade de mercado. Eu sempre fazia questão de contar a história completa, incluindo a parte dolorosa da traição do Fernando. O que mais me orgulha dessa transformação toda é ver como nossa equipe cresceu profissionalmente. Funcionários que antes apenas executavam tarefas agora participam ativamente das decisões estratégicas. Criamos um programa de participação nos lucros que vincula o sucesso individual ao sucesso coletivo. Essa experiência me ensinou que às vezes as pessoas que mais deveriam nos apoiar são as primeiras a nos abandonar quando as coisas ficam difíceis. Mas também me mostrou que quando você tem uma visão clara e pessoas leais ao seu lado, não existe crise que não possa ser superada. A Marina sempre me diz que essa foi a melhor coisa que já aconteceu com a gente, mesmo tendo sido tão dolorosa. Amor, imagina se a gente nunca tivesse descoberto nossa verdadeira capacidade de trabalhar juntos, ela reflete. E ela tem razão. Nossa parceria profissional fortaleceu ainda mais nosso casamento. Fernando tentou se aproximar algumas vezes nos últimos meses, principalmente depois que nossa empresa começou a aparecer na mídia especializada. Ele ligava parabenizando pelos resultados e insinuando que gostaria de participar do sucesso. Mas eu sempre mantive uma postura respeitosa, porém firme. Fernando, você fez suas escolhas quando tentou me excluir. Agora cada um colhe o que plantou. Hoje, nossa empresa emprega mais de 100 pessoas e tem planos de expansão para outras regiões. Tudo o que Fernando achava impossível quando tentou me excluir. É engraçado como a vida dá voltas, não é? Ele pensou que eu estava acabado, mas na verdade eu estava apenas me preparando para voar mais alto do que nunca. O mais gratificante de tudo é saber que salvamos não apenas uma empresa, mas o legado que nosso pai deixou. Ele sempre dizia que família é como madeira, quando bem cuidada, fica mais forte com o tempo. Fernando esqueceu dessa lição, mas eu carreguei ela comigo durante toda essa jornada. E agora nossa madeira familiar é mais resistente do que nunca. Mas deixa eu contar para vocês sobre algo que descobri durante essa jornada toda e que mudou completamente minha perspectiva sobre liderança e família. Quando eu estava naqueles 3 meses fingindo estar falido, passei muito tempo refletindo sobre como nossa família tinha chegado naquele ponto. Nosso pai, seu Manuel, tinha construído a empresa com muito suor e dedicação, mas ele nunca preparou adequadamente a transição para os filhos. Lembro que quando éramos crianças, Fernando sempre foi o filho mais estudioso, aquele que tirava notas altas e que todos achavam que seria o sucessor natural do negócio. Eu, por outro lado, era mais artístico,
Passava horas no ateliê do meu pai observando como ele desenhava os móveis e testava diferentes tipos de madeira. Ricardo, ele me dizia, você tem o olho para beleza, mas precisa desenvolver a cabeça para negócios. Durante a adolescência, essa diferença entre mim e Fernando se acentuou ainda mais. Ele escolheu estudar administração numa universidade prestigiosa da capital, enquanto eu preferi ficar na cidade fazendo um curso técnico em design de móveis. Fernando sempre me provocava. Enquanto eu aprendo a gerenciar empresas, você fica brincando de artista. Essas provocações doíam, mas também me motivaram a provar que arte e negócios podiam andar juntos. Quando nosso pai morreu, há 10 anos, Fernando voltou da capital com todas as teorias administrativas na cabeça, mas zero experiência prática. Eu, que tinha passado 5 anos trabalhando lado a lado com meu pai, conhecia cada cliente, cada fornecedor, cada processo da fábrica. Mas na divisão da herança, Fernando conseguiu convencer nossa mãe que devíamos ser sócios igualitários, mesmo ele tendo ficado longe durante os anos mais difíceis da empresa. Nossa mãe, Dona Rosa, sempre teve um carinho especial pelo Fernando porque ele era mais parecido com ela, organizado, metódico, preocupado com status social. Eu puxei mais pro meu pai, criativo, intuitivo e às vezes meio cabeça dura. Meus filhos, ela nos disse no dia da leitura do testamento, vocês dois precisam aprender a trabalhar juntos, senão vão destruir tudo que seu pai construiu. As palavras da nossa mãe ecoaram na minha cabeça durante toda essa crise. Será que eu tinha falhado em tentar manter a união familiar? Será que existe alguma forma de conciliar visões tão diferentes sobre como tocar um negócio? Durante aqueles 3 meses de ostracismo, passei horas conversando com a Marina sobre essas questões existenciais. Amor, ela me disse numa dessas conversas noturnas, você não pode se responsabilizar pelas escolhas do Fernando. Você tentou incluí-lo, ensinar a ele o lado prático do negócio, mas ele sempre quis apenas os lucros sem se sujar as mãos. Ela estava certa. Durante anos eu tentei envolver Fernando nas operações diárias, mas ele sempre preferiu ficar no escritório analisando planilhas e participando de reuniões estratégicas. Foi durante esse período de reflexão que desenvolvi uma nova filosofia de gestão que acabou sendo fundamental para o sucesso da nossa reestruturação. Percebi que não adianta apenas ter boas ideias, você precisa de uma equipe que compre sua visão e se dedique para transformá-la em realidade. Fernando nunca entendeu isso. Para ele, funcionários eram apenas custos que precisavam ser minimizados. Quando comecei a desenvolver secretamente os novos produtos sustentáveis, fiz questão de envolver não apenas designers, mas também os marceneiros mais experientes da nossa equipe. O João foi fundamental nesse processo. Patrão, ele me disse numa das nossas reuniões clandestinas, o senhor tem razão sobre esses móveis verdes. Meu neto estuda numa escola que usa carteiras feitas de material reciclado e as crianças adoram. Essa observação do João me deu uma ideia brilhante, e se desenvolvêssemos uma linha específica de móveis escolares sustentáveis? Comecei a pesquisar sobre os problemas ergonômicos das carteiras tradicionais e descobri um mercado gigantesco inexplorado. Escolas particulares estavam começando a se preocupar com o impacto ambiental dos seus materiais, mas não encontravam fornecedores adequados. Foi assim que nasceu nossa 5ª grande parceria, uma rede de escolas particulares que queria se destacar no mercado oferecendo infraestrutura diferenciada para os alunos. O contrato incluía não apenas carteiras e mesas, mas todo um sistema modular que permitia reconfigurar salas de aula conforme diferentes necessidades pedagógicas. Durante o desenvolvimento desses produtos educativos, descobri algo fascinante sobre psicologia ambiental. Cores, texturas, formatos e até mesmo aromas dos materiais influenciam diretamente no comportamento e na capacidade de concentração das pessoas. Comecei a estudar essa área e contratei uma psicóloga especializada em ambientes de aprendizagem para nos orientar. Doutora Letícia, nossa consultora em psicologia ambiental, revolucionou nossa forma de pensar design. Ricardo, ela me explicou, vocês não estão fabricando apenas móveis. Vocês estão criando ferramentas que influenciam o bem-estar emocional e a produtividade das pessoas. Essa perspectiva transformou completamente nossa abordagem comercial.
Enquanto Fernando estava preocupado em competir por preço com fabricantes chineses, eu estava criando uma categoria completamente nova no mercado brasileiro: móveis terapêuticos. Produtos que não apenas cumpriam sua função básica, mas que contribuíam ativamente para a melhoria da qualidade de vida dos usuários. A sexta empresa que fechamos contrato foi uma clínica de reabilitação que atendia pacientes com deficiências motoras. Eles precisavam de móveis específicos que facilitassem o trabalho dos fisioterapeutas e proporcionassem conforto para os pacientes. Marina liderou essa negociação e voltou emocionada. Amor, quando vi aqueles pacientes se esforçando para se recuperar, entendi que nosso trabalho pode realmente mudar vidas. Esse contrato nos ensinou sobre um mercado que Fernando jamais teria imaginado: o setor de saúde adaptativa. Descobrimos que existem milhares de clínicas, hospitais e centros de reabilitação que precisam de móveis especializados, mas que não encontram fornecedores que entendam suas necessidades específicas. Durante o desenvolvimento desses produtos adaptativos, tive que estudar normas técnicas complexas sobre acessibilidade e ergonomia médica. Foi um dos períodos mais intensos de aprendizagem da minha vida. Passei semanas visitando clínicas, conversando com médicos, fisioterapeutas e principalmente com os próprios pacientes. Um encontro em particular mudou minha perspectiva sobre responsabilidade social e empresarial. Conheci uma menina de 12 anos chamada Laura que fazia fisioterapia após um acidente. Ela tinha dificuldade para usar os equipamentos tradicionais porque foram projetados apenas pensando em adultos. Tio, ela me disse, seria legal se essas cadeiras fossem mais coloridas e tivessem desenhos divertidos. Essa conversa com a Laura inspirou nossa linha infantil de móveis terapêuticos. Desenvolvemos produtos que combinavam funcionalidade médica com design lúdico, tornando o processo de reabilitação menos traumático para as crianças. Foi nosso primeiro produto a ganhar reconhecimento internacional, sendo apresentado numa feira de tecnologia médica em Miami. O sucesso dessa linha infantil abriu portas para um mercado que eu nem sabia que existia: exportação de tecnologia social. Empresas de outros países começaram a se interessar pelos nossos produtos adaptativos, não apenas pelo design inovador, mas pela filosofia humanizada que aplicávamos no desenvolvimento. Foi nessa época que percebi como Fernando tinha uma visão limitada sobre o potencial da nossa empresa. Enquanto ele sonhava em vender para um grupo estrangeiro por 12 milhões, eu estava construindo uma marca que seria avaliada em mais de 100 milhões em 5 anos. A diferença não era apenas de valor financeiro, mas de propósito e impacto social. Durante esse período intenso de crescimento, Marina se revelou não apenas uma excelente negociadora, mas uma verdadeira visionária de mercado. Foi ela quem sugeriu criarmos um instituto de pesquisa em design terapêutico anexo à nossa empresa. Amor, ela me disse, se queremos ser referência mundial nessa área, precisamos gerar conhecimento científico, não apenas produtos. A criação do Instituto de Design Terapêutico foi um marco na nossa história. Estabelecemos parcerias com universidades, contratamos pesquisadores especializados e começamos a publicar estudos sobre a relação entre ambiente físico e bem-estar humano. Em 2 anos, nos tornamos a primeira empresa brasileira a ter produtos certificados pela Organização Mundial da Saúde. Mas o que mais me emociona nessa jornada toda é ver como nossa equipe se desenvolveu profissionalmente. Funcionários que começaram como simples marceneiros hoje lideram projetos de pesquisa complexos. João, por exemplo, se especializou em biomecânica e hoje é reconhecido nacionalmente como especialista em ergonomia para deficientes físicos. A transformação do João é emblemática de toda a mudança cultural que implementamos na empresa. Quando Fernando estava gerenciando, os funcionários eram tratados como meros executores de tarefas. Hoje, cada pessoa na nossa equipe é vista como um parceiro no processo de inovação. Criamos um programa de participação nos lucros que distribui 20% dos resultados entre todos os colaboradores. Essa política de valorização humana não foi apenas uma questão de justiça social, foi uma decisão estratégica inteligente. Funcionários motivados e bem remunerados são mais criativos, mais dedicados e, principalmente, mais leais. Durante os últimos 2 anos, nossa taxa de rotatividade foi menor que 5%, enquanto a média do setor fica em torno de 30%. O reconhecimento externo começou a chegar quando menos esperávamos.
Nossa empresa foi escolhida como o melhor lugar para trabalhar na categoria de empresas médias por uma revista especializada. Fernando ligou no dia da premiação, tentando se mostrar orgulhoso. Parabéns, Ricardo. Vocês merecem esse reconhecimento. Mas eu percebi na voz dele um tom de arrependimento que ele tentava disfarçar. Esse prêmio teve um impacto comercial inesperado. Grandes empresas começaram a nos procurar não apenas pelos nossos produtos, mas pela nossa cultura organizacional. Queriam entender como conseguimos conciliar crescimento acelerado com responsabilidade social e satisfação dos funcionários. Foi assim que surgiu nossa divisão de consultoria em gestão humanizada. Hoje, além de fabricarmos móveis, prestamos consultoria para empresas que querem implementar modelos de gestão mais participativos e sustentáveis. É uma fonte de receita que Fernando jamais imaginaria. Vendemos nossa expertise em liderança e cultura organizacional. A Marina assumiu a coordenação dessa nova divisão e se tornou uma palestrante requisitada em congressos de administração. Amor, ela me contou após uma palestra em São Paulo. É incrível como gestores de grandes empresas ficam impressionados com coisas que pra gente são apenas senso comum, tratar pessoas com respeito e dar oportunidades de crescimento. Nossa história virou case de estudo em várias escolas de negócios. Professores analisam como transformamos uma crise familiar numa oportunidade de reinvenção empresarial. O mais interessante é que sempre enfatizam a importância da liderança autêntica versus a gestão puramente técnica que Fernando representava. Recentemente, participei de um debate numa universidade sobre sucessão empresarial familiar. O moderador me perguntou se eu não sentia falta da parceria com meu irmão. Professor, respondi, família não é apenas sangue, é valores compartilhados. Fernando escolheu valores diferentes dos meus, então nossa parceria se tornou insustentável. Essa reflexão me fez perceber algo importante sobre perdão e superação. Eu não guardo mágoa do Fernando pelo que ele tentou fazer comigo. Na verdade, agradeço, porque foi através dessa adversidade que descobri meu verdadeiro potencial como líder e empreendedor. Se ele não tivesse me traído, talvez eu nunca tivesse saído da zona de conforto. A última vez que encontrei Fernando foi numa reunião da Associação Empresarial da nossa cidade. Ele se aproximou e cumprimentou cordialmente, perguntando sobre os negócios. Conversamos alguns minutos sobre assuntos gerais e percebi que ele tinha amadurecido. Seu próprio negócio estava indo bem, e ele parecia mais humilde e reflexivo. Ricardo, ele me disse antes de se despedir, eu sei que cometi erros graves com você. Não tô pedindo perdão porque sei que algumas coisas não têm volta. Mas quero que saiba que admiro o que você construiu. Foi a conversa mais honesta que tivemos em anos, e senti que finalmente tínhamos fechado aquele ciclo doloroso. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela crise foi o melhor presente que a vida podia ter me dado. Me forçou a descobrir capacidades que eu nem sabia que tinha, me aproximou da Marina de uma forma que jamais imaginei possível, e me permitiu criar uma empresa que realmente faz diferença na vida das pessoas. Nossa fábrica agora é visitada por delegações internacionais que querem entender o modelo brasileiro de gestão humanizada. Temos contratos de licenciamento de tecnologia com empresas de 16 países, e nossa marca se tornou sinônimo de inovação social na área de mobiliário corporativo. Mas o que mais me orgulha não são os números financeiros ou os reconhecimentos externos. É saber que nossa empresa emprega 150 famílias que têm estabilidade, perspectiva de crescimento e, principalmente, dignidade no trabalho. É ver ex-funcionários que saíram daqui para abrir seus próprios negócios usando os princípios que aprenderam conosco. O João, por exemplo, abriu uma pequena oficina especializada em móveis adaptativos para crianças. Ele usa nossa marca numa parceria licenciada e já tem lista de espera de 6 meses. Patrão, ele me disse na inauguração da oficina dele, tudo que aprendi sobre tratamento humano no trabalho foi aqui. Agora vou passar isso para os meus funcionários. Essas histórias de multiplicação dos nossos valores são o verdadeiro legado que estamos construindo. Não é apenas uma empresa de sucesso, é um modelo de como os negócios podem ser uma força positiva de transformação social. A Marina sempre me lembra que nossa jornada ainda está apenas começando. Amor, ela me disse ontem,
Imagina onde vamos estar em 10 anos se continuarmos crescendo nesse ritmo e com esse propósito. E ela tem razão. O futuro parece ilimitado quando você tem uma equipe alinhada, propósito claro e coragem para inovar constantemente. Essa experiência toda me ensinou que sucesso não é apenas sobre dinheiro ou reconhecimento. É sobre integridade, persistência e, principalmente, sobre a capacidade de transformar adversidades em oportunidades. Fernando me deu a maior adversidade da minha vida, mas também me deu a chance de descobrir quem eu realmente sou como líder e como pessoa. Quando conto essa história para outros empresários, sempre enfatizo que a parte mais difícil não foi a estratégia de fingir estar falido ou os aspectos técnicos da reestruturação. A parte mais difícil foi aceitar que meu próprio irmão tinha me traído e ainda assim encontrar forças para seguir em frente sem deixar a amargura contaminar minha visão de futuro. Hoje, nossa empresa é muito mais do que nosso pai jamais sonhou que ela pudesse ser. Não é apenas um negócio familiar próspero. É uma organização que inspira outras empresas, que contribui para avanços científicos na área de design terapêutico e que prova diariamente que é possível conciliar lucro com propósito social. E Fernando? Bem, ele encontrou seu próprio caminho. Às vezes nos cumprimentamos em eventos sociais, sempre com cordialidade, mas sem intimidade. Ele aprendeu que família é construída através de ações, não apenas através de sangue. E eu aprendi que algumas traições, por mais dolorosas que sejam, podem se transformar nas maiores bênçãos da nossa vida.